Pronto, perfeito. Bem, tudo certo com a transmissão, Michele? Posso começar? Tudo certo, deixa eu só colocar para subir para o YouTube. Assim que der o ok, a gente começa. É só uma perguntinha, pessoal. Eu tenho quanto tempo para falar? Cerca de 50 minutos, 45, professor, para a gente ficar com 10 minutinhos para as perguntas no final. Ok. Seria melhor deixar uma janela ou não? Acho que para a transmissão fica melhor a janela. Fica ou é melhor assim? Acho que para a transmissão fica melhor ele completo, o slide. Ah, é? Fica melhor do jeito que tá, então? Do jeito que tava. Mas porque não, pode colocar em tela cheia, professor. Tá. Assim tá bom? Tá sim. Tá ótimo. Tá sim. Mas antes de entrar, eu queria falar um pouquinho antes. Talvez fosse bom mostrar a imagem, não? Não, primeiro eu vou apresentar o senhor, aí o senhor já começa a apresentação do jeito que o senhor achar melhor. Tá bom. Já tá liberado? Só esperar a confirmação da transmissão. Para o pessoal pegar desde o início, para ficar gravado também no canal do Centro Acadêmico desde o início. Pronto, pessoal, já estamos ao vivo. Bem, gente, vocês vão receber agora calorosamente o professor Carlos Romero. Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal na Paraíba, mestrado e doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o famoso CBPPF, e atualmente é professor titular da Universidade da Paraíba. Ele tem experiência na área de Física com ênfase em relatividade e gravitação. Ele possui pós-doutorado em análise qualitativa de modelos cosmológicos na teoria de Brans-Dicke e soluções com acoplamento não mínimo em universos viscosos, e pós-doutorado na University of London. Então, gente, receba o professor Carlos Augusto Romero com a geometrização da física. Ok. Estão me vendo aí? Estamos sim, professor. Tudo tranquilo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Meus parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando nesse momento. Eu estou realmente surpreso com a eficiência de vocês, né? Apesar de, como já foi dito, não ser nenhum profissional nessa área, mas realmente assisti algumas partes das palestras, até onde foi possível. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Então, meu nome é Carlos Romero, né? Como já foi dito, eu sou professor do Departamento de Física, trabalho na área de gravitação, cosmologia também, e faço parte de um grupo de pesquisa que inclui
alguns colegas, inclusive o professor Fábio Daia, que acabou de dar uma palestra magnífica, né, nos brindar com uma palestra maravilhosa. E eu acho que está todo mundo acreditando que as dimensões extras existem. Eu mesmo já estou achando que, depois dessa palestra, tenho uma dúvida, né? Então, eu vou fazer o meu seminário, minha palestra, não de uma maneira assim muito técnica. Eu vou evitar ser extremamente técnico, né? Praticamente não vou escrever quase nenhuma equação, uma vez ou outra, e vou procurar traçar, assim, em linhas gerais, o meu trabalho, o trabalho do nosso grupo, né? Então, em linhas bastante gerais, quer dizer, não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que a audiência é majoritariamente composta pelo pessoal jovem que está começando agora, que está entrando, e que tem muita física ainda para aprender, né? De maneira que eu vou evitar um certo grau de tecnicismo. Então, se trata de uma Semana da Física, até onde eu entendo, se trata de um momento de dar boas-vindas aos alunos que estão entrando na universidade, estão na carreira de físico, né? E, então, sendo assim, né, é um momento de desejar um sucesso a todo mundo, a dizer que, na minha experiência, a física, como ciência, é realmente algo fascinante, como profissão também, né, tanto no aspecto do ensino, do professor, que me deu muita satisfação até agora, também no aspecto da pesquisa, como pesquisador. Na verdade, eu acho que essas duas atividades, elas interagem entre si, elas são ambas importantes, né? O ensino leva a pesquisa leva ao ensino, estão ligadas. Então, acho que as duas atividades, ensino e pesquisa, são realmente maravilhosas. Então, e que é o que vocês vão fazer quando terminar o curso de física. Tá? E, então, eu sou físico teórico, né? No departamento de física tem um quadro de físico teórico e físico experimental. Tradicionalmente, majoritariamente, a área de física teórica tem sido maior há muitos anos. E nós estamos tentando reverter um pouco esse quadro, né, porque a física experimental ela precisa ter um espaço maior do que tem tido até agora. E parece que nós estamos conseguindo grandes avanços nessa linha, né? Então, como físico teórico, né, eu digo que é extremamente importante tanto trabalhar na física experimental como na física teórica, e o Brasil está precisando de físicos. Não só de físicos, né, teóricos experimentais, físicos aplicados também, assim como professores, né? O nosso país está precisando realmente de professores de física também. Né? Bom, então, falado um pouquinho fazendo essa pequena introdução, eu vou entrar aqui e vou compartilhar com vocês os slides que vão nortear a minha palestra. Uma lembrança. Bom, se alguém quiser me interromper em algum momento para fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. Ou, se preferir, no final, porque, às vezes, a gente tem uma pergunta e depois passa muito tempo e se esquece que quer perguntar. Então, qualquer dúvida, vocês podem, sintam-se livres para interromper e perguntar, para mim é um prazer. Ok? Muito bem, então, vamos aqui para os slides. O título do meu seminário é Geometrização da Física. Então, por que eu escolhi esse título? Primeiro porque está dentro da linha de trabalho do meu grupo, e nos últimos 10 anos nós estamos seguindo uma linha de pesquisa em que a geometria tem um papel extremamente importante, né? E também
porque a geometrização da física, na minha opinião, e na opinião de vários outros físicos, como, por exemplo, Landau, foi a grande contribuição que Einstein deu ao construir a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral, a teoria da gravitação, né? O Fábio já falou um pouco sobre isso na sua palestra, e a beleza da teoria da gravitação e a sua força também está no fato de que, pela primeira vez, um campo físico, um campo da física, passou a ser descrito puramente em termos da geometria. Então, a geometrização da física começou, né, com Einstein. Na verdade, não exatamente, eu tenho um ponto de vista um pouco original, talvez, não exatamente com a relatividade geral, mas começou com a relatividade especial, que também foi uma teoria que foi elaborada por Einstein, né? Então, eu vou falar um pouco da geometria, vou falar da gravitação, vou falar da relatividade especial, da relatividade geral, e vou começar discutindo um conceito que, aparentemente, nós achamos que não tem nada a ver com geometria. É o conceito do tempo. Então, o tempo. O que é que o tempo tem a ver com geometria? Só uma pergunta. Tá dando para escutar bem? As imagens estão tranquilas? Precisa fazer alguma coisa? Dá sim, professor, tá tranquilo. Lhe ouvindo perfeitamente, o slide está fluindo. Ótimo. Então, o que é o tempo, né? Eis aí uma questão muito profunda, difícil de responder. Existem vários aspectos do tempo, no aspecto físico, psicológico, né, filosófico. Então, a questão, o que é o tempo, é uma questão tão antiga quanto o homem. O que é que nós entendemos pelo esse conceito de tempo? Santo Agostinho, grande filósofo da Idade Média, da Igreja Católica, filósofo cristão, ele tinha uma resposta interessante quando se perguntava a ele o que era o tempo. Ele dizia que se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se eu quiser explicar, aí já não sei mais. Então, todos nós temos uma noção intuitiva do que é o tempo, mas no momento de precisar exatamente essa noção, fica difícil, né? Fica muito difícil. É claro que na física a gente tem uma concepção que é mais precisa e mais fácil de trabalhar, que é justamente um conceito operacional, de medida. Nós sabemos medir o tempo, né? Então, nós construímos ao longo da história instrumentos para medir o tempo. Usamos relógio mecânico, relógio de quartzo, né? E atualmente os relógios atômicos, que têm uma precisão realmente fantástica. Então, nós não sabemos dizer exatamente o que é o tempo, mas nós sabemos algo que é mais importante para a física, nós sabemos o que é medir o tempo, dar uma medida do tempo, né? E, então, a construção dos relógios, ela tem, né, um papel histórico fundamental no desenvolvimento da ciência, em particular da física. Então, o que são relógios? O que é um relógio? O relógio nasce da nossa observação de que na natureza existem certos fenômenos que se repetem, fenômenos regulares, periódicos, né, como, por exemplo, a oscilação de um pêndulo, né, o movimento de um planeta em torno do Sol, né, o movimento da Terra, né, as fases da Lua, e o movimento atômico, né, o movimento molecular e atômico dos átomos, né, dos elétrons em torno do núcleo dos átomos. Então, esses fenômenos periódicos, né, permitem que a gente defina operacionalmente o relógio e dá, então, precisamente a ideia do que seja o tempo na física. Então, essa é uma definição física operacional, né? Então, isso permite, no momento que nós tivemos os relógios, nós aprendemos a medir o tempo, né? Então, isso permitiu, pela primeira vez,
o nascimento da ciência moderna, da física moderna e da ciência moderna, com Galileu. Então, Galileu, ele foi o primeiro a introduzir o tempo na descrição do movimento. Foi o primeiro a criar uma cinemática, né? A primeira etapa do conhecimento físico é descrever o movimento, né? E o tempo é fundamental nessa descrição. Depois vem a dinâmica, né? Vem aí Isaac Newton, né? Com a sua mecânica, né? Também precisou desse conceito do tempo, e Newton foi mais além. Newton procurou dar uma definição, digamos, mais precisa, mais conceitual de tempo, né? E é muito interessante, né? Porque Newton, no famoso livro dele, na Filosofia Natural, de Princípios Matemáticos, Filosofia Natural dos Princípios Matemáticos, né? Se chamava Física de Filosofia Natural na época de Newton. Newton, que escreveu esse livro numa pandemia, né? Algo muito pior do que uma pandemia, na peste negra. Ele passou 3 anos, vamos lembrar, recolhido à vida rural, uma fazenda no interior da Inglaterra, e nesse período de 3 anos ele escreveu esse livro, onde ele fundou a mecânica, né? Os princípios da mecânica. E Newton, logo no início desse livro, ele fala de um tempo, né, em que ele considerava que era absoluto, universal, um tempo que existia independentemente de qualquer coisa, independentemente do mundo material, por exemplo. É um conceito um tanto metafísico, né? Aqui está, como ele escreveu, nas palavras dele em inglês, né, falava do tempo absoluto, verdadeiro, matemático, que flui na natureza, né? E independentemente de qualquer coisa externa, né? E então era esse tempo que Newton considerou no início nos fundamentos da sua obra da mecânica. Bom, tendo falado um pouco sobre o tempo, eu disse no início da palestra que nós vimos falar da relação que existe entre tempo e geometria, que certamente nenhum de vocês suspeitou essa relação, a existência dessa relação. Vamos falar então agora um pouquinho de geometria. A geometria tem uma história paralela muito parecida com a história da física. A evolução da geometria, ela segue mais ou menos no tempo, né, a evolução que se deu na ciência física. Então, embora a geometria seja algo muito mais antigo, né, um dos primeiros conhecimentos humanos, né, começou na Suméria, depois no Egito, na China, você veja que nessa época os sumérios já falavam de formas geométricas, que você tem um quadrado dividido aqui em suas diagonais, formando formas geométricas. Então, isso aí era o início da geometria. Mas era uma geometria muito empírica, uma geometria, digamos, que não era geometria teórica, né? Não tinha um corpo axiomático. E aí Euclides, foi o grande geômetra, né, da antiguidade, e colocou a geometria dentro de um esquema, como a gente conhece hoje, dedutivo. E lançou esse livro aqui, Os Elementos da Geometria, 300 anos antes de Cristo. Esse aqui é um afresco, né, mostrando mais ou menos, tentando retratar Euclides, dando aula de geometria lá no tempo da Grécia. Então, a geometria euclidiana, né, eu vou passar um pouquinho rápido sobre isso, é fundamentada, ela é constituída de axiomas, postulados e teoremas. Então, todos vocês já devem saber mais ou menos disso, né? Os axiomas e os postulados são de onde a gente parte, que nós supomos como verdade, e os teoremas são o que nós demonstramos, os resultados que nós demonstramos a partir desses axiomas e postulados usando as regras da lógica. É assim que funciona a matemática. Os 5 postulados da geometria são muito simples. Aqui, por exemplo, é o primeiro postulado, muito simples, eu não vou nem demorar muito tempo aqui, senão eu vou me perder no tempo, né? Então, o primeiro postulado, Euclides, é algo
muito óbvio, digamos assim, né? A gente aceita sem nenhum problema. Dado 2 pontos quaisquer, é possível sempre passar uma reta. O que é reta? Bom, reta, ponto e plano, isso nós não podemos definir, são conceitos primitivos, nós não podemos definir tudo, né? Então, no segundo postulado, é dado uma reta, um segmento de reta, nós podemos estender essa reta, né? Esse segmento, para um lado e para o outro. Aí, dado no terceiro postulado, se você tem um ponto e uma reta, é possível construir um círculo, né? Centrado nesse ponto e com raio dado para esse segmento aqui. Vou direto aqui para o quinto postulado, tem um quarto postulado, mas também é simples. O quinto postulado, que foi o postulado mais polêmico de toda a história da geometria, diz o seguinte: dado uma reta e um ponto fora dela, né? Então, existe uma e somente uma outra reta paralela a essa primeira. Esse é o famoso quinto postulado. Os matemáticos, boa parte dos matemáticos, achavam que isso aí não devia ser um postulado, que seria um teorema. E aí, isso motivou uma longa discussão, né, na história, e matemáticos buscando demonstrar o quinto postulado, e, obviamente, nunca conseguiram. Bom, dada a geometria euclidiana, né, era uma geometria que não falava de números, toda construída com régua e compasso, a gente pode dizer que a primeira revolução mesmo nesse domínio foi promulgada por René Descartes, filósofo matemático, aqui, quando ele fez uma unificação, as primeiras unificações da ciência, entre a geometria, que é a geometria euclidiana, e a álgebra, outra disciplina da matemática muito antiga, que já estava muito bem desenvolvida na época de Descartes. Então, Euclides mostrou que é possível relacionar a álgebra com geometria, né, fazendo com que as curvas, né, e os pontos do plano pudessem ser descritos por números. As curvas por equações, por exemplo. Então, aqui nasce a ideia de coordenadas cartesianas, eixos cartesianos, curvas como a elipse, que tem uma equação algébrica, né, que descreve. Então, você veja a álgebra aqui escrevendo um objeto geométrico. No princípio, não tem nenhuma relação, né, do plano euclidiano com números. Então, o plano cartesiano deu uma tremendo avanço na geometria. Bom, depois dessa primeira revolução, veio a segunda revolução, que foi a descoberta da geometria não euclidiana, com Lobachevsky na Rússia, mais ou menos na mesma época, com Bolyai na Romênia, exatamente, e Riemann, um pouquinho antes, na Alemanha, depois de Gauss. Então, eles criaram as chamadas geometrias não euclidianas, que diferem das geometrias euclidianas, por exemplo, em que o quinto postulado de Euclides não vale mais, ele é substituído por outros. E como consequência dessa mudança no quinto postulado, os resultados, alguns resultados, pelo menos, da geometria euclidiana são diferentes para esses outros tipos de geometria. Por exemplo, todo mundo sabe, que aprendeu na escola, que, dado um triângulo qualquer, né, a soma dos ângulos internos desse triângulo é igual a 180 graus, ou seja, a soma de dois ângulos retos, π. Né? Isso aqui é um teorema que se demonstra, e usa o quinto postulado de Euclides, aquele das paralelas, esse daqui. Né? Bom, mas se você tem uma outra geometria que não satisfaz esse quinto postulado, né, como, por exemplo, a geometria que é, digamos assim, realizada sobre a superfície de uma esfera, você tem coisas distintas. Por exemplo, um triângulo aqui na esfera, ele não é feito de retas, segmentos retos, mas de geodésicas, que são as linhas que substituem as retas, né, esse espaço que é curvo, né? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, não sei se dá para ver pelo desenho, que se a gente somar esses ângulos agora aqui, né, aqui esse é um triângulo equilátero, mais ou menos, então a soma dá maior que 180 graus. Essa é uma geometria que tem chamada curvatura positiva, chamada geometria elíptica. Já existem geometrias que têm a curvatura negativa, que essa propriedade aqui é exatamente o contrário, que
aqui, na geometria hiperbólica, que é realizada na superfície de uma célula, por exemplo, então, a soma dos ângulos internos de um triângulo geodésico, é menor do que π. Então, isso foi uma revolução, causou uma grande controvérsia no mundo matemático, né? Muitos achando que essas geometrias aqui, elas não representavam a realidade, que a gente devia estudar apenas a geometria euclidiana. Durante muito tempo esse preconceito continuou, até que, né, surge a teoria da relatividade, que eu vou falar um pouquinho agora, em que Einstein, né, primeiro foi a realidade geral, que é a teoria da gravitação, onde a geometria ela desempenha um papel maior. Antes ela foi precedida pela relatividade especial, em 1905, em que a grande contribuição, a grande mudança na realidade especial foi em relação aos conceitos newtonianos de espaço e tempo, né? Que para Newton eram absolutos, dependiam do observador, que observava, dependiam da matéria, dependiam de qualquer coisa, né? Eram noções a priori, dadas independentemente da experiência. A realidade especial mudou completamente esse quadro, né? Daí o nome relatividade, né? O que é relatividade especial? A ideia é a seguinte, né? O postulado fundamental da relatividade especial é que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Bom, isso é uma consequência do fato de que o chamado princípio da relatividade de Galileu, aquele que diz que todos os referenciais inerciais são equivalentes, ele é estendido para incluir o eletromagnetismo. E a luz é um fenômeno eletromagnético. Então, como consequência, imediatamente nós temos que o espaço e tempo agora não são mais absolutos. Não podem depender de quem observa, né? São relativos. Daí o nome teoria da relatividade. Um exemplo curioso dessa mudança drástica no conceito de tempo é o chamado paradoxo de Gêmeos. Na verdade, não chega a ser um paradoxo, né? Mas parecia, à primeira vista, ser um paradoxo. Eu vou rapidamente explicar a vocês o que se trata. Paradoxo de Gêmeos. E aqui a gente tem a ver com o tempo. A relatividade especial, ela, em particular, ela dá uma atenção enorme à questão do tempo medido pelos observadores em diversas situações diferentes, em diversos movimentos diferentes, etc. Então, o paradoxo de Gêmeos, para quem nunca viu, né, diz mais ou menos o seguinte: suponha que nós tenhamos duas pessoas que são gêmeos, aqui estão, aqui nessa figurinha aqui, um desses gêmeos, são dois irmãos, um deles resolve, né, dar um passeio, né, pelo espaço. Então ele vai embora, está se despedindo aqui do amigo, do irmão dele. Então toma aqui uma nave espacial, vai dar um passeio pelo espaço, né, e vai para longe, tal. E depois ele volta para a Terra, e ao chegar na Terra, né, encontra o irmão dele, tem uma surpresa enorme. Quando ele chega, ele verifica que o irmão aqui, ó, se a figurinha mostra isso, está bem mais velho do que ele. O que significa que o tempo para esse irmão que ficou aqui estacionário na Terra, um referencial praticamente inercial, fluiu de maneira diferente para o irmão que foi dar um passeio pelo espaço e voltou. Então, então esse é um fenômeno de origem relativística, que tem a ver com o movimento acelerado, né, desse irmão que foi passear no espaço, foi e voltou, então ele se acelerou. E é um resultado que a relatividade especial previa teoricamente, mas que foi testado muito bem pela tecnologia. Até isso nos anos 70 já se testou, né, fazendo a experiência com relógios, que esse paradoxo de Gêmeos, esse efeito, de fato, acontece. Bom, aqui tem um pequeno diagrama, do esquema de diagrama do espaço-tempo, tem uma linha azul, uma linha vermelha. A linha azul representa a trajetória do irmão que ficou na Terra, estacionária, essa linha vertical aqui, é um referencial inercial, e aqui a linha vermelha do irmão que foi dar um passeio
espaço e voltou, né? Então, a relatividade especial, ela explica esse fenômeno do tempo usando puramente geometria. É impressionante como fica simples a gente entender que, de fato, o fluir diferente, né, do tempo, segundo os observadores, vai depender da geometria, da trajetória desses observadores. A gente chama de linha de universo as trajetórias, na realidade especial. Então, tem duas linhas de universo diferentes. Na relatividade especial, a geometria ela não é exatamente euclidiana, é muito parecida, mas ela tem uma mudança radical, de certa maneira, do jeito como a gente constrói o teorema de Pitágoras, certo? Então, o teorema de Pitágoras ele é modificado, mas de tal maneira que faz com que o que nós chamamos de linha de menor distância entre os pontos, uma linha reta, né, na relatividade especial passa a ser a maior distância entre os pontos. Então, curiosamente, o tempo, esse é um postulado, ele é regido por essa hipótese do relógio. Essa hipótese do relógio diz o seguinte, que o tempo vivido por um observador, o tempo chamado tempo próprio, corresponde ao comprimento da sua linha de universo, né? Então, aqui, olhando essa figurinha, a gente está vendo que o comprimento da linha azul é menor do que o comprimento da linha vermelha. Mas isso é olhar do ponto de vista euclidiano. Do ponto de vista da geometria da relatividade especial, que é a geometria de Minkowski, isso não é verdade. Esse comprimento vermelho, né, aqui, né, quer dizer, para Minkowski, né, ele é menor do que o comprimento azul. O que significa, então, que, como o tempo é comprimento, a linha azul, para a linha azul, o tempo passou mais rápido do que para a linha vermelha. Então, isso aqui é pura geometria. Tem a ver com o chamado comprimento de curvas. Então, pela primeira vez, o tempo é associado a uma grandeza geométrica, comprimento de curva. Que curva? A linha de universo de um observador. A relatividade especial, por outro lado, né, isso que foi feito, leva a vários outros efeitos, a gente não vai ter tempo de discutir todos eles aqui, vocês vão aprender isso no curso de física, no curso de relatividade especial, relatividade geral, etc. Então, a relatividade especial, ela exige uma nova teoria da gravitação, que era de esperar, né, porque a teoria da gravitação é uma teoria newtoniana, em que ainda trabalhava com aqueles conceitos newtonianos. A relatividade especial mudou isso. Então, para que uma nova teoria da gravitação seja adaptada aos postulados da relatividade especial, a gente precisaria de uma outra teoria da gravitação. E aí começa o que a gente chama de relatividade geral. Só para ter uma ideia aqui do tempo, né, eu perguntaria aqui ao pessoal que está organizando, quanto tempo eu já passei na minha palestra? Não, professor, o senhor tem cerca de 20 minutos ainda. 20 minutos? Dá tempo ainda. Tá. Então, a gravitação, ela precisou da geometria de uma forma ainda mais radical. Ela precisou de uma completa mudança na geometria do próprio espaço-tempo da relatividade especial, espaço-tempo de Minkowski. Existe uma frase cunhada por um físico americano, John Wheeler, um grande relativista, foi orientador de vários prêmios Nobel, inclusive Feynman, Kip Thorne recentemente, né? E ele tem uma frase lapidar, que resume muito bem o espírito da relatividade geral, para quem nunca ouviu falar, sem precisar falar de matemática, né? Ele diz o seguinte, com a teoria da gravitação de Einstein, relatividade geral, o espaço físico, espaço-tempo físico, se você quiser, diz a matéria como é que ela deve se mover. Ou seja, todo o movimento da matéria é regido, regulado pelo espaço. E, ao mesmo tempo, a matéria ela reage
ao espaço e diz como é que o espaço deve se curvar. Então, aqui é uma interação mútua entre o espaço-tempo e a matéria, como a gente conhece. Isso é completamente novo com relação à teoria da relatividade especial e, muito mais ainda, com relação à teoria da gravitação newtoniana, né? Então, essa frase ela resume muito bem o espírito da relatividade geral. Então, eu falei em curvar, curvatura, né? Curvar o espaço-tempo. Então, na relatividade geral, relatividade especial, existem postulados que são comprovados experimentalmente, né, observacionalmente também, que todas as partículas de matéria que só interagem com a gravitação seguem as chamadas retas do espaço curvo, que é o espaço-tempo, são chamadas geodésicas. Por exemplo, se você tem uma superfície como essa, curva, né, então essa linha aqui é uma reta desse espaço, entre aspas, é uma geodésica. Então, um objeto de massa, ele que interage apenas com a gravitação, né? Então, eu não preciso mais falar em campo gravitacional. Eu digo, não, é a geometria que vai fazer com que esse objeto se mova no espaço-tempo. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um cone, esses são exemplos de geodésicas, ou se eu tiver uma superfície um pouco mais complexa, como essa daqui, em que a gente vê essa curvinha aqui, que são seguidas tanto pelas partículas que têm massa, assim como a luz, não se esquecer disso, né? A luz também segue geodésica, segue as retas, não poderia seguir outra linha, né? A gente sabe que a gente aprende na óptica geométrica que os raios de luz seguem retas euclidianas, mas aqui, na verdade, que não é uma aproximação, na verdade, eles seguem retas no espaço-tempo curvo, essas linhas que estão aqui. Esse curvamento aqui, ó, esse espaço, dá a origem justamente aos efeitos que foram observados, por exemplo, em Sobral, né, quando se observou que as estrelas eram curvadas pela presença do Sol, ou seja, quando a gente observa a imagem de uma estrela próxima do Sol, o Sol, a massa do Sol, que curva o espaço-tempo, faz com que essa imagem da estrela que nós estamos observando seja diferente. Então, esse é um efeito da curvatura. Então, para resumir, a relatividade geral afirma que a geometria do espaço-tempo ela é riemanniana, ou seja, uma geometria mais geral do que a geometria euclidiana, inclusive generaliza todas as geometrias pseudo-euclidianas, ou desculpa, as geometrias não euclidianas descobertas no século XIX por aquele pessoal, por Gauss, por Lobachevsky, né, e Riemann e Bolyai. E a gravitação, essa foi a grande contribuição da ideia de Einstein, passa a ser um fenômeno geométrico. Né? Muito bem. Aqui é uma figurinha que eu consegui obter na rede, tá? Mostra mais ou menos, então, aqui um pouquinho exagerado, mostra como a presença de uma estrela do Sol, por exemplo, é de um corpo, né, que tem uma massa muito grande, né? Ele curva o espaço ao seu redor, as suas vizinhanças, de maneira que, por exemplo, aqui poderia ser um planeta, poderia ser a Terra, poderia ser Mercúrio, orbitando em torno desse objeto. Você vê que sim, isso aqui é simplesmente um movimento em que esse objeto aqui, o corpo que está orbitando, segue a linha mais simples do espaço-tempo, que é essa curva. Essa curva é uma geodésica, é uma reta do espaço-tempo. Na verdade, aqui está um pouco super simplificado, não é uma curva exatamente fechada, mas é quase. Né? Bom, então, isso são noções um pouco rápidas da relatividade geral, da relatividade da gravitação de Einstein, que as geodésicas representam o movimento das órbitas dos planetas, por exemplo, no espaço-tempo curvo, e é assim que a gente entende hoje. Né? Então, a relatividade geral, ela além de ter sido uma grande contribuição para a física, né, notável até hoje, talvez a teoria mais elegante que até hoje apareceu, né, tão revolucionária, ou quase tão revolucionária quanto a mecânica quântica, a relatividade geral ela também levou ao desenvolvimento da própria matemática. Novas geometrias foram desenvolvidas a partir da relatividade geral. Quem desenvolveu essa geometria? Bom, foram
alguns matemáticos mesmo, por exemplo, como esse aqui, Hermann Weyl. Hermann Weyl era um matemático, mas que tinha um pé na física, né? Assim como Hilbert. Então, Weyl, depois de entender a teoria da gravitação de Einstein, imediatamente ele era um grande geômetra, tinha sido aluno de Hilbert, ele imaginou criar uma nova geometria que, além da geometria riemanniana, com o seguinte objetivo: por que Weyl buscaria qual a necessidade de uma nova geometria? Será que a relatividade geral não estava completa? Então, na verdade, não. Einstein nunca ficou completamente satisfeito com a realidade geral, porque ele achava que, por mais bonita que fosse, mais elegante, a relatividade geral ela era limitada ao campo de gravitação. E a gente sabe que nós temos outros campos na física. Né? Temos o campo eletromagnético, por exemplo, o campo que já era conhecido bem na época de Einstein. E hoje em dia temos as outras interações nucleares, a interação nuclear fraca, a interação forte. Então, temos pelo menos 4 interações. Somente uma delas, a gravitação, era geometrizada, né? Correspondia a uma geometria. E Einstein foi um sonho que ele teve toda a vida, até o final da vida dele, estender esse programa de geometrização também para o eletromagnetismo. Né? E essa ideia foi retomada, digamos assim, foi desenvolvida por Hermann Weyl, em que ele, por uma modificação possível da geometria riemanniana, ele pensou em incluir o campo eletromagnético como um fenômeno geométrico também. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre algo que talvez seja um pouquinho técnico, né? Mas não muito. Então, é uma ideia que talvez um dia que você estudar um pouquinho de geometria diferencial vão entender. A ideia é mais ou menos a seguinte: eu suponho que eu tenho aqui, na geometria riemanniana, eu suponho que eu tenho uma curva, essa curvinha aqui, e um loop, né? Curva fechada. E eu tenho aqui um vetor. Um vetor. Na geometria, quando a gente quando a gente transporta esse vetor, desloca esse vetor ao longo de uma curva, a gente não faz de uma maneira aleatória. Existe uma lei, né, geométrica que permite fazer isso, por razões tensoriais, etc. Então, essa lei faz o seguinte: ela toma um vetor aqui e faz um transporte ao longo dessa curva. Esse vetor ele vai mudar de direção, que é um fenômeno que detecta a presença de curvatura no espaço, mas a direção muda, tá vendo? Essas setinhas têm direção diferente, é o mesmo vetor, só que um deles foi transportado ao longo de uma curva fechada. Ao chegar aqui, eles têm direção diferente, apontam em direção diferente, embora o comprimento seja o mesmo. Muito bem, isso é a geometria riemanniana, a geometria da relatividade geral. Foi exatamente nesse ponto que Weyl resolveu mudar um pouco e incluir a sua ideia de geometrizar o campo de gravitação, o campo eletromagnético. Né? O campo de gravitação já era geometrizado pela ideia de espaço-tempo, de métrica, de medida de distância. Então, aqui, a ideia de Weyl foi a seguinte: ao fazer esse transporte aqui, pega um vetor ao longo de uma curva, pode acontecer em que o comprimento desse vetor mude. E se muda, isso vai de encontro à geometria riemanniana, que não permite a mudança do comprimento. De tal maneira que se eu tiver aqui um vetor V no ponto A e levá-lo para o ponto B, tá bem? Não sei se o desenho dá para mostrar, mas os comprimentos são diferentes. Isso não acontece na geometria riemanniana. E aqui tem uma lei matemática que mostra como é que essa mudança se dá. L é o comprimento do vetor antes e depois do transporte. E essa letrinha que aparece aqui, esse sigma, é justamente uma quantidade vetorial, um campo vetorial, que Weyl identificou ao eletromagnetismo. Né? Então, por exemplo, ao fazer uma volta completa de um vetor ao longo de uma curva fechada, um loop, na geometria riemanniana, eles mudam de direção, mas não mudam de comprimento. Aqui acontecem as duas coisas. O responsável pela mudança na direção continua sendo a métrica, a riemanniana.
Mas a mudança aqui no comprimento depende desse elemento aqui novo, que tem a ver com o que a gente chama de um tensor eletromagnético, que define o eletromagnetismo na teoria de Maxwell, na teoria do eletromagnetismo. Vai chamou isso de segunda curvatura, que é uma curvatura não de direção, mas uma curvatura de comprimentos. Quais as consequências dessa teoria? Bom, então, depois dessa nova geometria, ele buscou a nova física, né, que substituiria a relatividade geral. Então, o espaço-tempo agora tem outra geometria. E aquele segundo efeito relógio, lembra que eu falei para vocês? Desculpe, eu falei ainda do segundo efeito relógio, não, vou falar agora. Eu falei do paradoxo dos gêmeos, que a gente chama de primeiro efeito relógio, um efeito que tem a ver, né, com o comprimento das curvas seguida pelos observadores diferentes. Então, nessa geometria de Ivar, acontece algo mais estranho ainda, chamado segundo efeito relógio. Primeiro, é o paradoxo dos gêmeos, e o segundo, eu posso explicar mais ou menos dessa seguinte maneira. Bom, deixa eu ver se... isso aqui foi... Isso é um passant. Foi um trabalho que nós fizemos, um ex-aluno meu, de pós-doutorado, que nós discutimos questões ligadas à experiência, à detectação experimental desse segundo efeito relógio, que eu vou falar já. Estou pulando um pouquinho aqui as etapas. Aqui, ele ganhou um prêmio numa conferência que nós fomos na Alemanha, né? Então, aqui está a entrega do prêmio, nós fomos lá, e ele ganhou o prêmio pela apresentação do trabalho. Mas vamos passar para outra coisa. Então, o tempo na nova geometria, na teoria de Weyl, a gente já viu que tem uma natureza geométrica. Se muda a geometria, muda a natureza do tempo, né? É óbvio. Então, a gente passa a ter uma nova noção de comprimento desse tempo. E, com isso, se tem uma nova geometria. Essa geometria, ela pode ser, matematicamente, um pouco sofisticada. Ela foi estudada recentemente por um físico matemático alemão, em que ele substitui a noção riemanniana de comprimento por uma noção mais complicada. Essa noção mais complicada, não vou entrar aqui em detalhes, né, não é o caso, ela leva ao fato de que aquelas geodésicas que nós tínhamos estudado, elas passam a ter um caráter não local. O que significa isso? Bom, aqui vai ter que ficar um pouquinho vago, mas não localidade vai significar o seguinte, é que uma geodésica, se eu tenho dois pontos, deixa eu ver se consigo desenhar aqui um pouquinho. Se eu tenho duas curvas, né? Suponho que eu tenho um pontinho aqui, eu vou desenhar uma curva a partir desse ponto, ao longo de uma direção, e então eu vou encontrar uma geodésica. Mas se eu tenho essa mesma curva, só que ela veio de um outro segmento anterior, uma outra curva diferente, então o fato a história dessa curva, né, o fato de ela ter uma história, vai fazer com que essa geodésica mude. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque é uma geometria bastante complicada. Eu vou apenas dizer o seguinte, aqui eu vou pular algumas etapas. Essa geometria, por ser muito complicada, ela não nos satisfez. O nosso grupo ficou um pouco surpreso com essa ideia, e, além do mais, a gente descobriu que naquela teoria de Weyl, ela tinha um elemento de incompleteza. A incompleteza diz respeito ao seguinte: nós sabemos, vocês vão estudar isso no eletromagnetismo, existe uma certa simetria no campo eletromagnético, chamada simetria de calibre, de gauge. Né? Essa simetria quer dizer o seguinte, que se a gente faz uma mudança no chamado quadripotencial do eletromagnetismo, dependendo dessa mudança, a física não sente nenhum efeito. Então, há uma certa invariância por essa mudança. Uma nova simetria. Ele exigiu essa simetria na nova teoria dele. Mas nós descobrimos que ele não tinha ido além, ele não foi consequente nesse princípio. E aí, nós descobrimos que, para que esse princípio fosse respeitado, a gente tem que fazer uma nova mudança na teoria dele. E aí nós introduzimos uma outra maneira de fazer a medida nessa geometria, tal maneira que fosse agora respeitado esse princípio,
um trabalho que ainda está em desenvolvimento nesse momento. E então, desenvolvemos uma nova teoria da gravitação com essa nova geometria, agora satisfazendo o princípio de variância e simetria de calibre, de gauge, e aí, a partir disso, tem várias consequências teóricas, né, que são decorrentes dessa mudança de paradigma, né, nós descobrimos que nós obtemos a teoria da relatividade geral novamente, mas agora na presença de um campo, uma espécie de campo eletromagnético gravitacional. Mas a gente não pode identificar como campo eletromagnético por várias razões. Uma delas, por exemplo, é que esse campo, quando ele é quantizado, quer dizer, o quanta desse campo, ele deixa de ele é um campo, ele é um quanta, é uma partícula que tem massa. A gente sabe que o fóton, até onde se saiba, né, isso é muito bem medido, o fóton não tem massa. Mas nessa teoria, essa é uma mudança no paradigma de Weyl, em vez do eletromagnetismo, a gente tem uma espécie de eletromagnetismo gravitacional, mas agora com um fóton massivo. Essa foi a nossa grande mudança. E esse fóton gravitacional, esse campo eletromagnético que tem massa, né, nessa nova teoria, curiosamente, nós descobrimos que ele corresponde exatamente ao campo chamado de campo de Broca, um físico romeno, e descobriu nos anos 30, nos anos 30, 40, quando ele pensou em reformular, escrever uma teoria do eletromagnetismo. Claro, ele tinha em vista teorias nucleares, interação fraca, etc. Mas a ideia dele foi refazer o eletromagnetismo, supondo que o campo eletromagnético tem massa. Bom, essa é uma pesquisa que está em pleno desenvolvimento, né? Ainda está nós estamos trabalhando nessa agora. Um aluno meu que está de mestrado, que está fazendo dissertação nessa área, e tenho algumas outras colaborações com colegas meus do nosso grupo, nessa mudança de telegramização. Bom, então vocês vejam aqui, né, eu queria encerrar a minha fala, talvez eu esteja passando já do tempo, que a lição, né, talvez, que a gente pode tirar disso é o quão uma identificação da física com a geometria tem consequências fabulosas, né, para a teoria física. Então, a mudança da geometria ocorre na relatividade especial, na relatividade geral, na teoria de Weyl e continua adiante. Vale lembrar que o Albert Einstein, ele, até o final da vida dele, ele procurou seguir uma maneira distinta de geometrizar o campo eletromagnético, diferente da teoria de Weyl. E, bom, ele nunca conseguiu, nunca teve êxito, foi um sonho que ficou ainda para ser sonhado, né, por uma nova geração, outras pessoas. É um sonho da física, né, sonho de unificação da física, de unir todas as teorias da matéria e dentro de um arcabouço único, né, uma teoria de tudo, uma teoria da unificação, mas que tem tudo a ver, por exemplo, com os problemas atuais de gravitação quântica, etc. Mas esse pedacinho aí eu vou deixar para discutir, talvez, com vocês, caso haja algumas perguntas ou comentários. Eu acho que vou terminar por aqui, espero não ter passado muito tempo, né? E eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, ao convite e a oportunidade de estar aqui nesse momento. Muito obrigado. Passou não, professor. Foi exatamente no tempo. E a gente que agradece por toda a exposição, por todos os tópicos. E agora a gente abre para a parte das perguntas. Então, no chat, alguém que tem alguma pergunta, enfim, principalmente nas curiosidades que o professor falou agora ao final, enfim, se alguém quiser questionar alguma coisa. O pessoal, por enquanto, está parabenizando pela palestra. Realmente aí um passeio pela relatividade desde o início, conceito de tempo, depois para a geometrização, enfim. Acho que alguém vai fazer uma pergunta, professor. Não.
Professor, estão querendo saber um pouco mais sobre esse espaço de Broca. O senhor poderia falar um pouco mais? Certo. Vamos chamar assim do campo de Broca, né? Na verdade, Caroline, né? O campo de Broca, você pode imaginar o campo de Broca como se fosse o campo eletromagnético, como a gente conhece, né? Um campo que tem uma parte magnética, uma parte elétrica, né? Que tem uma diferença fundamental. Então, por exemplo, esse campo, quando ele é quantizado, a gente sabe que a ideia de quantização do campo, né, foi pela primeira vez colocada por Einstein, quando ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por isso. Quando ele tentou e conseguiu explicar o chamado efeito fotoelétrico, né, postulando que a luz, o campo eletromagnético, ele contém, na verdade, partículas, né, que são os fótons, e essas partículas têm uma energia que é proporcional à frequência da onda do campo que está se propagando. Então, foi Einstein que deu a primeira ideia de que um contínuo, que é um campo eletromagnético, possa ser interpretado como um conjunto de partículas, são os quantas, são os fótons. Né? Mas esses fótons, diferentemente de qualquer coisa que a gente conheça, essas partículas, não tem massa, eles não têm massa de repouso, eles têm energia, mas não tem uma massa de repouso. Né? Então, o campo de Broca, ele é igual ao campo eletromagnético, mas até esse ponto, ele tem massa. Bom, isso faz com que, por exemplo, o campo de Broca não se propague com a velocidade da luz. Ele se propaga com a velocidade inferior à velocidade da luz. A gente sabe que toda partícula que tem massa, pela relatividade especial, não pode se movimentar, não pode atingir uma velocidade igual à velocidade da luz. Tem que ser uma velocidade inferior à velocidade da luz. Somente as partículas que não têm massa, até pouco tempo se achava que neutrino não tinha massa. Mas a gente sabe agora que o neutrino tem massa. Mas se não tem massa, aí pode se propagar com a velocidade da luz. O campo de Broca é diferente, não se propaga a velocidade da luz. Então, por exemplo, aliás, é uma questão que nós estamos discutindo atualmente. Se esse campo de Broca, né, estiver associado à gravitação, então certamente ele vai estar associado a ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais agora vão ter um pedaço ligado à métrica do espaço-tempo, assim como esse campo. Então, a gente sabe que as perturbações da métrica se propagam com a velocidade da luz. Mas esse campo, não, porque a massa dele é diferente. É zero, a massa de repouso é zero. Mas é um problema que nós estamos, no momento, discutindo. Então, mas veja bem, muito cuidado, porque nós não estamos apresentando um novo eletromagnetismo. Esse campo não deve, de maneira nenhuma, se associar a um campo eletromagnético, ou seja, gerado por cargas elétricas, ou, né, como o campo eletromagnético usual. Então, é um campo, digamos, gravitacional. É um pedaço. Só que a geometria ficou mais complicada, um pouco mais complexa. Tem mais graus de liberdade. Tem o que a gente chama métrica, né, e tem também um campo vetorial que está associado, como o Vai falou, ao transporte paralelo de vetores. É uma coisa geométrica mesmo, certo? Eu não sei se deu para esclarecer um pouquinho mais, Carolina. Bem, eu agradecer ao professor. E a próxima pergunta é do João Marcos. Ele perguntou como é que ficariam as ondas gravitacionais analisando essa nova geometria. Muito bem, João Marcos. Então, as ondas gravitacionais, falar de ondas gravitacionais hoje dá um grande prazer. Por quê? Porque até recentemente, eu acho que eu ia passar toda a minha vida, né, achando que um dia ia descobrir as ondas gravitacionais. Quando eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né, todo ano a gente ia para um seminário e o pessoal dizia, olha, ano que vem as ondas gravitacionais vão ser detectadas. E nunca eram detectadas. Até que eu tive a felicidade, né, de saber que em 2015, 5 anos atrás, então, as ondas gravitacionais foram
detectar. O que são ondas gravitacionais? Bom, as ondas gravitacionais, elas são ondas geométricas. Quer dizer, é a geometria que se propaga. Então, você tem perturbações na própria geometria. Como se você tivesse uma superfície com uma certa curvatura e fizesse uma perturbação nessa superfície, de tal maneira que essa perturbação se propagasse. Então, se você tem, por exemplo, o comprimento entre dois pontos, uma linha, por exemplo, e essa perturbação passa por essa linha, né? Então, o que vai acontecer? Esse comprimento pode mudar. É exatamente isso que o pessoal detecta hoje em dia. Você tem dois átomos, né? Você detecta que quando passa a onda gravitacional nas proximidades deles, a separação deles aumenta e depois diminui, sem mais nem menos. Simplesmente porque passou uma onda gravitacional, mudou a geometria, mudou o comprimento. Tá certo? Isso é a onda gravitacional, segundo a teoria de Einstein, a relatividade geral. Na teoria de Weyl, ela é um pouquinho ainda mais complicada, porque, além dessa distância ter mudado, muda também a própria ideia daquele transporte paralelo. Ou seja, a ideia que a gente falou, né, de fazer o transporte de um vetor ao longo de um loop e fazer com que o comprimento do vetor mude, isso também ia ser perturbado no momento da onda gravitacional. Então, aqui você tem dois ingredientes. A onda gravitacional, propriamente dita, do ponto de vista da geral, do comprimento, e a parte de Weyl, né, a parte do campo de Proctor, assim, que tem a ver com a mudança no comprimento de vetores. Bom, o que a gente está tentando fazer é encontrar talvez um experimento, uma maneira, uma observação, que pudesse distinguir, que pudesse realçar esse efeito que é puramente vindo do campo de Proctor. Então, nós temos que fazer uma estipulação teórica, né? Imaginar que tipo de experimento tem que ser feito, para então poder ver se a gente consegue ter a felicidade de testar alguma coisa. Veja bem, a relatividade geral é, de longe, a melhor teoria da gravitação que nós temos. Mas, hoje em dia, existem tantas coisas ainda que a relatividade geral não consegue explicar, que estão aparecendo muitas descrições alternativas, teorias alternativas da gravitação. Cada teoria alternativa desta faz com que o enfoque, né, observacional diga alguma coisa. Por exemplo, então, tem uma teoria que muda, é diferente da teoria de Einstein. Então, o que é que muda na teoria de Einstein? Então, vamos ter que detectar. Certo? Então, felizmente, nós temos alta tecnologia hoje e a gente vai poder detectar em breve se, de fato, a relatividade geral precisa ou não ser modificada. Essa teoria em que nós estamos trabalhando é uma proposta, talvez, para ser examinada. Nada é definitivo, não existe nada definitivo na teoria, apenas uma proposta para ser examinada pelo pessoal que faz a observação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Mas se não, tem mais duas perguntas e a gente já finaliza por causa do horário, porque a gente vai dar os informes ainda para o resto do público, enfim. Duas perguntas de Williams. A primeira. Professor Carlos Romero, no caso nessa proposta de uma nova geometria métrica bem definida, seria obtida via teoria de Weyl com alguma outra contribuição externa? Deixa eu só perguntar o que é que significa, o que o William está querendo dizer com contribuição externa. Vai ficar mais claro para mim. Se o Williams quiser destravar o microfone para falar, sem problema algum. Se não, pode falar pelo chat, que eu, enfim, repasso o professor. O que seria a contribuição externa, então? Vai colocar no chat mesmo? Enquanto isso, professor, tem a segunda pergunta dele. Na física, sempre temos uma busca em nossos sistemas por simetrias que traduzam ou facilitem nosso entendimento acerca do que estamos estudando. Nessa proposta de nova geometria, seria interessante utilizar a classificação de Petrov para definir o espaço métrico? Bom. Veja só, você falou em simetria, né?
de fato, simetria. Por que simetria é importante na física, né? Bom, as simetrias são importantes na física, né? Não apenas por uma razão estética, né? Porque é bonito, né? É porque as simetrias elas estão diretamente relacionadas, estreitamente relacionadas com leis de conservação. Existe um teorema, que vocês vão estudar mais adiante, o teorema de Gödel, que mostra que a cada simetria que nós temos uma lei de conservação. Por exemplo, se nós temos um sistema físico que tem uma simetria por rotação, é um sistema isotrópico, a gente tem conservação do momento angular. Se existe uma simetria espacial, nós temos a conservação do momento linear. Se existe uma simetria por translação temporal, temos uma conservação de energia. Se existe uma simetria de gauges, né, uma simetria de calibre, como no eletromagnetismo, nós temos a conservação da carga. Então, a conservação da carga vem de uma simetria. Então, a simetria é extremamente importante. Agora, a classificação de Petrov é outra coisa. A classificação de Petrov ela tem a ver com os invariantes da geometria riemanniana. Ela é baseada nos autovalores do tensor de Ritz. Isso quer dizer, é um problema importante também, é o seguinte, dado dois espaços-tempo, duas geometrias, quando é que nós podemos saber, não sei se vocês ajudaram isso, mas quando é que nós podemos saber que esses dois espaços-tempo são equivalentes? Pode ser que um seja igual ao outro, apenas as grandezas estejam expressas no sistema de coordenadas diferente. Como é que nós sabemos? Bom, se os invariantes associados a essa geometria forem diferentes, nós temos certeza que não se trata do mesmo espaço-tempo. Então, a classificação do Petrov, ela serve, entre outros objetivos, para dizer quando é que nós temos ou não dois espaços-tempo invariantes. Né? Essa invariância tem a ver com o fato de que eu posso... ela não é algo que esteja preciso. Posso ter dois espaços que tenham a mesma classificação do petróleo, no entanto, tem outro tipo de invariância. Essa invariância é invariância algébrica, invariância que tem a ver com os altos valores de um certo tensor, tá certo? Então, essa classificação de Petrov, ela é transportada exatamente também para a teoria de Weyl, ou para qualquer teoria que use a geometria, o espaço-tempo como sendo geometria, certo? Então, ela é válida na relatividade geral, assim como na teoria de Weyl também. Tá bom? Ficou a primeira pergunta, eu estou esperando responder. Faltou. Que o William quis dizer com a influência externa, né? Ele falou algum campo, professor. No caso da primeira pergunta, a influência externa seria algum campo. Por exemplo, sim. campo gravitacional. Okay. Muito bem. Então, acho que eu entendi. William, é o seguinte. Na teoria da relatividade geral, nós temos o campo gravitacional, claro, mas temos outros campos também, né? Esses campos, embora não sejam geometrizados, eles aparecem nas equações da relatividade geral, nas equações de Einstein, do lado direito das equações, no momento que a gente descreve o conteúdo material do universo, do espaço-tempo. Então, entre o eletromagnetismo, entre as interações nucleares, fraca, forte, entre qualquer outra coisa. Inclusive, as interações que nós ainda talvez não conheçamos, como, por exemplo, energia escura, que serve para explicar a aceleração do universo, a expansão acelerada do universo. São campos que nós ainda não conhecemos. Matéria escura, etc. Então, tudo que é matéria e campo está lá na teoria da relatividade geral. Na teoria de Weyl, a mesma coisa. Tem um pedaço das equações onde a gente coloca todos os campos externos. É isso que se quer dizer. Não os campos geométricos, os campos externos. Todos os campos, eletromagnéticos, nucleares, energia escura, tudo. Tá certo? Então, nesse sentido, não muda nada. É o mesmo esquema da relatividade geral. Não sei se era isso. Vou esperar a resposta de Williams, que tem só mais as duas últimas coisinhas, professor. Acho que foi isso mesmo. Bem, a penúltima é assim. Pérola
tela, a Caroline está perguntando. A simetria, ela decorre diretamente das geometrias euclidianas e não euclidianas, ou são estudos separados? Pode repetir? A simetria, ela decorre diretamente das geometrias euclidianas e não euclidianas, ou são estudos à parte? Bom. Então, a geometria euclidiana, assim como a geometria do espaço-tempo Minkowski, é aquela que tem mais simetria possível. Né? Mas é um caso muito idealizado, porque a relatividade especial, por exemplo, não tem a gravitação. Então, quando a gente coloca o campo gravitacional, quando a gente coloca matéria, então, boa parte dessas simetrias aparecem. Certo? Não quer dizer que nós não temos mais simetria. Por exemplo, se eu estiver estudando a geometria nas vizinhanças de uma estrela, do Sol, por exemplo, né? O Sol, a gente pode pensar que é um corpo praticamente esfericamente simétrico. Né? Então, eu tenho uma simetria aí. E aí eu posso usar essa simetria para simplificar as equações do campo de gravitação e obter uma solução. É aí, por exemplo, que aparece a solução que corresponde ao buraco negro, uma das coisas mais estranhas que são preditas pela relatividade geral. Então, na cosmologia, que é o estudo do universo como um todo, aí as simetrias são maiores ainda. Por exemplo, o universo em grande escala, você sabe que o universo, né, o nosso universo é fantástico, nós temos aproximadamente visível mais de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas, então é algo fantástico, mas ainda assim, em grandes escalas, quando a gente considera os aglomerados de galáxias, que são conjuntos de galáxias, em muito grande escala, né, há uma simetria fantástica nesse universo. Por exemplo, o universo é homogêneo espacialmente, assim como é isotrópico. Nós aqui, por exemplo, na Terra, na nossa galáxia, nós não estamos em nenhuma situação privilegiada do universo. Se a gente mudar do ponto de vista, a gente vai ver essa mesma simetria. E essas simetrias, elas nos ajudam tremendamente a, finalmente, encontrar as soluções exatas das equações. E é assim que a gente pode estudar bem a cosmologia, ou seja, a dinâmica do universo hoje, usando as simetrias. A teoria de Weyl, ela ainda tem mais simetria de Gauge. Mas essas simetrias, elas não são mais simetrias internas, elas não vão modificar propriamente o estudo, por exemplo, do espaço-tempo como um todo, em grande escala. Essas são simetrias mais localizadas. Tá? Então, mas o papel das simetrias, ele é realmente muito grande, é fantástico. E a última pergunta, professor, para a gente encerrar, é do Alejandro. A gente sabe que uma partícula com massa n alcança a velocidade da luz. Sabemos também, uma massa não alcança a velocidade da luz. Sabemos também que a luz não consegue escapar da gravidade de um buraco negro. No caso de uma partícula com massa caindo em um buraco negro, essa alcança a velocidade da luz? O buraco negro é um fenômeno essencialmente geométrico. Então, por exemplo, o buraco negro, ele corresponde, quando a gente chama de buraco negro, o nome está dizendo, né? Que a gente não pode. Ele é negro porque ele é escuro, porque nós não podemos ver, porque a luz não escapa dele, ele não reflete luz. Né? Não só a luz, mas qualquer objeto com massa ou sem massa que adentre numa certa região do espaço-tempo matemático, é uma superfície matemática, né? Não tem nada ali material. Mas se a estrela ela é compacta o suficiente para produzir essa superfície que fica externa a ela, a estrela, né? Então, não interessa o que entrar nessa região, que é uma região, eu volto a dizer, não é uma região física, é uma região matemática mesmo. Então, o que acontece é que, nesse caso, é impossível sair dele, por quê? Vou rapidamente tentar explicar. O ideal seria ir para um quadro aqui, mas vai ficar demorado demais, né? Fica para depois. Mas, de qualquer maneira, existe uma coisa chamada cone de luz na relatividade geral. Vou fazer um desenho aqui. O cone de luz é o seguinte: tudo que é físico, luz ou não, tem que caminhar dentro desse objeto, né? Dentro desse cone de luz. A luz vai por cima dele, é um cone mesmo. O buraco negro faz o seguinte: esse cone ele é entortado, ele aponta apenas para uma certa região.
como eu não posso mais sair fora dele, eu tenho que necessariamente ir em direção ao interior dessa região. Nesse interior tem um ponto lá que a gente chama de singularidade. Então, a luz ou qualquer partícula com massa, se entra dentro dessa região, é impossível sair, a menos que violasse todos os princípios da relatividade especial, como, por exemplo, o fato de nada poder se mover com velocidade superior à da luz, certo? Então, tanto a luz como partículas de massa estão destinadas, se entram nessa região, estão presas, e daí não pode escapar mesmo. Isso é o que a gente chama de um buraco negro. Bem, professor, eu creio que não tenho mais perguntas, até por causa do nosso horário. Eu apenas agradeço, a gente se sente muito honrado, o senhor ter aceitado o nosso convite, e agradeço bastante pela palestra e por essa sessão de dúvidas que a galera realmente gostou, se engajou. A gente agradece por todas as respostas, por toda a explicação. O senhor está mais convidado de prestigiar as outras palestras de amanhã também. Enfim, eu vou passar os informes agora para as pessoas. A gente agradece mesmo. Bom, mais uma vez, eu também gostaria de agradecer, né, a vocês a oportunidade, desejar boa vida aos alunos novos e dizer que eu estarei, né, na minha sala, não já para a semana que vem, ainda não, vou esperar um pouquinho mais, mas logo, logo estarei na minha sala, vocês são bem-vindos, que alguém quiser me procurar para conversar, para tirar dúvidas, eu adoro conversar sobre física, não só sobre física, mas em particular sobre física. Então, eu encorajo a qualquer um de vocês a me procurar ou me enviar e-mail, caso esteja interessado no trabalho que eu faço junto com o meu grupo, né? E dentro da minha linha de pesquisa. Muito obrigado a todos. Perfeito, professor. Michele, tu vai falar alguma coisa? Não, só agradecer ao professor pela presença no nosso evento. E a gente já finalizou as transmissões. E acabamos com os trabalhos do dia.